Bom dia. Bom, a gente entra hoje no nosso último texto de estudos desse bimestre, onde nós estamos estudando a lei da aproximação espiritual. Nos nossos dois últimos encontros, a gente falou um pouco mais sobre alegria, e aí a gente finaliza esse texto. Se a gente conseguir finalizar hoje, a gente ainda vai ter duas terças-feiras, do dia 24 e do dia 31 de outubro. Mas aí então a gente dedicaria essas duas à prática da meditação sobre o tema da aproximação espiritual. Eu não tenho certeza se a gente consegue terminar hoje, mas também da mesma forma, se a gente conseguir terminar na semana que vem, a gente ainda utilizaria a reunião do dia 31 para a prática da meditação, assim como a gente faz às quintas-feiras. Bom, só para a gente organizar a nossa agenda aí. Vamos começar a leitura. A alegria. Alegria e dor. Isso leva à questão de alegria e dor. Lembrando que, no nosso último encontro, no nosso último texto, a gente falou sobre diversas formas de alegria. Alegria da beleza, alegria no serviço, né? Alegria. Eu não lembro agora todos os outros pontos, mas a gente refletiu sobre como a alegria pode se relacionar de diversas formas com outras qualidades e situações do nosso dia. E aí, então, isso leva aqui a essa questão, né, de como podemos estar alegres em meio à dor. E aí o Assajoli diz: contudo, dor e alegria podem coexistir. Isso se deve à multiplicidade da natureza humana, ao fato de que podemos funcionar e realmente funcionamos conscientemente em diferentes níveis. Fazemos isso o tempo todo, embora geralmente sem perceber. Para perceber isso, devemos ter alguma experiência de desidentificação e reconhecimento da nossa real natureza, como nós vimos já anteriormente, tanto nesse ano do caderno de meditação, como em anos anteriores, onde a gente costuma falar bastante sobre a desidentificação. Precisamos lembrar que temos um corpo, mas não somos o nosso corpo apenas. Que temos emoções, mas não somos as nossas emoções. Que temos uma mente, mas não somos a nossa mente. Em outras palavras, que somos o eu. Isso nos ajuda a permanecer por trás da área em que sentimos dor. As diferentes partes de nós mesmos podem reagir de diferentes maneiras ao mesmo tempo. Podemos sentir dor em nosso corpo, mas sentir alegria, amor, realização ou algum tipo de satisfação ou alegria mental simultaneamente. Um exemplo disso é a alegria encontrada em muitas atividades extenuantes, como a escalada de montanha ou a maratona, apesar do sofrimento físico envolvido. A dor também pode ser diminuída e algumas vezes até eliminada através de sua alegre aceitação. Isso pode parecer algo difícil de alcançar, mas se a virmos como algo temporário, algo que traz lições valiosas, algo que até pode ser liberador, então podemos mais prontamente aceitá-la com um sorriso. E se pudermos fazer isso, sofreremos menos, porque romperemos o círculo vicioso de dor, sofrimento e infelicidade. Foi dito que a dor só é causada pela resistência e é uma fase necessária no processo de evolução. Vou ler mais um trechinho, aí a gente já faz alguns apontamentos. Se sofremos fisicamente ou emocionalmente e nos ressentimos e rebelamos contra isso, apenas aumentamos
o sofrimento original. Se pudermos reconhecer isso e romper o círculo vicioso e aceitá-la com um sorriso e pedindo que sua lição seja revelada, daremos passos positivos em direção ao seu alívio. Assim, a dor e a alegria não excluem uma a outra. Podemos sentir dor física e mesmo assim estarmos alegres. E a alegria em si mesma pode ser um grande agente curador. A alegria é promotora de saúde. Ela cria substâncias úteis no corpo ao estimular certas glândulas. Isso tem um efeito físico e, se pudéssemos estar continuamente alegres, o que obviamente ainda não é possível, poderíamos estar continuamente saudáveis. A alegria frequentemente nos permite alcançar níveis supra-normais de força e habilidade. E foi dito que a alegria torna uma pessoa invulnerável. Isso é confirmado pelo fato de que atualmente se sabe que todo sentimento intenso tem reações psicossomáticas. O medo e a raiva, por exemplo, produzem verdadeiros venenos em nosso corpo. É dito que o medo cria uma emanação ou odor que irrita os animais. E um dos segredos daqueles que os treinam é o seu destemor. Eles emanam algo que dá confiança aos animais. Então aqui a gente tem muitos elementos para nossa reflexão. Tem um mantra bem antigo também da sabedoria eterna que diz que a dor traga a recompensa de luz e de amor. Se a gente for lembrar do estoicismo, né, dos estoicos, filósofos da Roma antiga, eles diziam que tudo aquilo que chega para a gente, e o esoterismo também corrobora desse pensamento, eles dizem que tudo aquilo que chega para nós foi atraído pela nossa própria alma, pelo nosso próprio eu superior. Então, esse movimento de não resistência mostra que se a gente atraiu essa situação, embora seja de dor física ou emocional ou psicológica, que a gente deveria aceitar. Não é, percebe? Não é uma aceitação passiva, pelo contrário, ela vem do entendimento que eu mesmo atraio divina ou simplesmente uma determinação que é imposta. Pelo contrário, é autoimposta, no sentido de aquilo que chega até mim é para o meu desenvolvimento e evolução. Então, o primeiro passo que os estoicos faziam era parar, observar, então se aprofundar naquilo que estava por trás. Em qual que é a instrução que chega a mim através dessa situação. Percebe que é diferente de uma aceitação passiva? É ativa no sentido de que eu estou atento e eu vou então tentar mergulhar através daquela situação e perceber qual o ponto que eu ainda não estou vendo, qual o ponto que vai ser revelado para o meu desenvolvimento de consciência a partir dessa situação que está aqui se apresentando e que, se está se apresentando, foi atraída pela minha própria consciência num nível mais elevado. Então, é interessante a gente pensar nisso, né? É interessante a gente pensar que sim, é possível a gente vivenciar. A gente pode estar triste ou chateado por alguma coisa que está se apresentando nesse momento, mas ainda assim mantermos alegria por outras coisas que existem em nossa vida. Então, é importante a gente perceber essa nossa natureza plural, né? É importante a gente se perdoar, a gente se respeitar quando a gente estiver sentindo uma coisa e outra ao mesmo tempo, porque a nossa natureza é complexa. E como a gente, né, o próprio ensinamento fala de um corpo que é físico, um corpo energético, um corpo emocional e um corpo mental. A gente, se a gente conseguir colocar a nossa consciência em alguma medida em cada um desses veículos, a gente pode experienciar situações, emoções, qualidades, sentimentos diferentes em um ou outro.
Mas o que é importante a gente lembrar é que, à medida em que a gente consegue expressar alegria, que é diferente de felicidade. Felicidade, como a gente viu anteriormente, está atrelada a algo externo. Alegria é uma condição interna. A gente consegue ser aqui invulnerável, porque qualquer coisa que. Deixa eu só ver aqui. Claro, com certeza. Eu envio, Cecília, pode deixar. Então, qualquer coisa que chegue a gente, se a gente estiver num estado interno de alegria, percebe? A gente vai encarar como algo que realmente foi trazido para nós, pelo nosso próprio eu superior. Tem é, uma, um outro mantra, um outro decreto de uma dessas escolas do movimento Eu Sou, desse movimento I Am, que diz assim: Eu sou a confiança inabalável na providência divina que tudo providencia para minha evolução. Então, a gente colocando esse tipo de pensamento, mas com um pouco mais de consciência ainda, né? Se eu atraio isso, como os estoicos diziam, o que está se revelando através disso? O que eu posso aprender com essa situação? Então, isso naturalmente vai trazendo fortalecimento e alegria para a gente. O Assagioli costumava dizer que a gente deveria cultivar um estado de alegria em que a gente substituiria essa alegria pela ansiedade. Porque a ansiedade é algo que a gente não pode controlar. E o Assagioli dizia para a gente acordar todo dia de manhã e ter esse pensamento: como será que a vida vai me surpreender hoje? E aí, então, manter um estado de abertura para aquilo que vem como uma surpresa, que pode ser positiva, que pode, em alguns momentos, ser negativa. Sendo positiva, me trazendo alegria, o que mais além que eu posso me aprofundar nessa alegria? Ou sendo aparentemente negativa, o que será nessa situação que eu ainda estou precisando desenvolver? Qual aspecto da minha consciência ainda não está desenvolvido a ponto de algo que chegue até mim ainda me produzir algum tipo de abalo? Obviamente que isso não é fácil, obviamente que a gente ainda tem aspectos a desenvolver da nossa consciência, então naturalmente vai promover atrito, algumas situações ainda em nós, mas à medida que a nossa consciência se expande, ela vai se tornando todo absorvente, esses atritos tendem a diminuir. Algum comentário, alguma partilha, algum pensamento que vocês gostariam de compartilhar aqui com o grupo? Então, a gente segue um pouquinho mais. O uso da alegria. Há muitas variedades de alegria. Por exemplo, a alegria da vontade é diferente da alegria do amor. Vontade, primeiro raio; amor, segundo raio. Alegria da atividade inteligente, que é o terceiro raio, é diferente da alegria da harmonia, que tem sua própria qualidade inerente, que é também o quarto raio, né? A alegria da descoberta, que é o quinto raio, em todos os níveis, é de um tipo especial, pelo qual muitos fazem grandes sacrifícios. A devoção, que é o sexto raio, é ainda outro tipo de alegria, alegria da união. E há a alegria de organizar, sétimo raio, e de ser parte de uma grande organização, estrutura ou cerimônia, o que dá grande satisfação a muitos. Então, olha aqui, ó, a Sajoli brincando, falando da alegria, como ela se relaciona com essas sete qualidades principais que regem o nosso planeta. Todos esses diferentes tipos de alegria podem ser utilizados. Naturalmente, fazemos isso inconscientemente o tempo todo, escolhendo sempre que podemos fazer as coisas que nos dão mais alegria. Mas se reconhecemos o tipo de alegria que nos estimula e fortalece especialmente,
Isso nos capacita a usar a alegria mais hábil e efetivamente. É por isso que, então, é também por isso que a gente está na terça-feira fazendo aquele estudo sobre a psicologia dos sete raios, para a gente tentar, através de algumas outras ferramentas, chegar nesse, nessa compreensão, ou pelo menos na hipótese, de qual é o raio ou qualidade que está mais presente na minha personalidade. Qual é o raio que está mais presente ou qualidade na minha alma? Então aí fica um pouco mais fácil da gente orientar os nossos esforços em busca desse tipo de campo de atuação, onde a gente possa realmente ter uma alegria e muitas vezes eliminar, né, aquelas cisões ou clivagens que muitas vezes vão fragmentando a nossa consciência e dificultando a busca pela real alegria. A ênfase do passado no valor espiritual do sofrimento e o fato de que a alegria é frequentemente confundida com prazer egoísta lhe deram uma má impressão, por assim dizer, e impediram o reconhecimento do seu valor espiritual. Olha que importante, né? Se a gente for pegar uma tradição um pouco mais brasileira, que é a Umbanda, a categoria de seres mais elevadas são os erês, que são as crianças que naturalmente vivem num estado de alegria. Então, olha que bonito, né? A gente percebeu uma expressão religiosa, cultural do nosso país, que, mesmo em meio a um contexto onde o sofrimento sempre foi enaltecido, lembrando que a gente estava também numa era de peixes, peixes tem a ver com essa devoção, e a devoção muitas vezes é confundida emocionalmente com dor, com penitência, com desapego, e também é uma característica disso, a gente entende, né? Mas olha que bonito a gente perceber aqui no nosso país uma expressão mais popular, cultural, religiosa, valorizando a alegria. Mas é certamente um dever cultivar a alegria. Foi dito que, tal como existe uma disciplina na dor e no sofrimento, também existe uma disciplina de alegria e realização. A alegria é benéfica, contrabalança o sofrimento e libera de amarras. Além disso, ela é contagiante e afeta todos ao nosso redor. Todos os sentimentos fazem isso em alguma medida, mas a alegria é especialmente contagiante. E essa compreensão deveria aumentar o nosso senso de responsabilidade quanto às nossas atitudes internas. Olha que legal, né? A gente reconhecer o quanto a alegria pode ser contagiante, a gente reconhecer o quanto a alegria pode modificar os nossos ambientes, também pode ser um estímulo a mais para a gente cultivar em nós essa alegria. É importante que eu gosto muito dessa palavra cultivar, porque cultivar tem a ver com cultura, né? A gente cultiva uma cultura de feijão, por exemplo, tornando as palavras um pouco mais claras, quase que num pleonasmo. Então, o cultivo de certas qualidades, como a alegria, faz com que a gente desenvolva uma cultura de ser alegre, do que ser alegre é positivo, contamina e contagia o nosso redor. Então, é importante a gente, nos baby steps, nos pequenos passos, a gente cultivar um olhar e uma alegria. O bom humor é referido como uma das sete austeridades, olha que legal, em certos ensinamentos de yoga. Pode parecer estranho considerar o bom humor como uma austeridade, mas é compreensível. O bom humor contínuo tem a ver inquestionavelmente com vontade. Isto é,
ele pode ser induzido se simplesmente nos dermos ao trabalho de fazer o necessário esforço. Então, demanda aí uma vontade. Isso mostra que há uma relação entre vontade e alegria. Devemos ter vontade para despertar, criar e manter a alegria. Mas como isso deve ou pode ser produzido? Foi dito que devemos cultivar a alegria como se cultiva as mais preciosas flores. E também saiba como encontrar a alegria no eterno trabalho e na eterna vigilância. Isso se refere ao que foi chamado de alegria do caminho, a alegria de cooperar no processo evolutivo. Isso nos traz o valor de se regozijar com os obstáculos, aquilo que eu falava anteriormente. Isso pode parecer paradoxal e também difícil, mas há uma tendência na natureza humana de criar obstáculos a fim de superá-los. Por exemplo, em muitos esportes. Frequentemente, olha que interessante, criamos situações difíceis e até perigosas pela alegria de superá-las. Claro que aqui é um movimento do nosso inconsciente, né? Por outro lado, muitas vezes nos ressentimos de dificuldades muito menores quando não fomos nós quem as criamos. Curiosamente, algumas pessoas que enfrentam grandes apuros que elas mesmas escolheram, os fazem de forma alegremente, e ficam com raiva e ressentidas quando confrontadas com pequenos obstáculos ou inconvenientes que foram apresentados por outras pessoas. Então, vale a pena a gente parar um pouquinho aqui e perceber em que medida que a gente faz isso, né? Em que medida que algumas vezes inconscientemente a gente cria obstáculos, porque às vezes a gente tem uma crença de que através desses obstáculos, dessas dificuldades, a gente vai se fortalecer, ou às vezes a gente só valoriza aquilo que traz uma certa dificuldade. Então, em que medida que a gente tem um certo apego ainda interno à dor, ao sofrimento, aos obstáculos? Ou também em que medida que a gente diminui a nossa resiliência quando a gente entende que há alguém que está causando esse sofrimento para a gente, o que também tira o nosso poder, né? Muitas vezes as pessoas são veículos para o nosso desenvolvimento de consciência. Então, talvez seja importante a gente parar uns minutinhos e observar como é que está essa questão dentro de nós, né? O que que eu estou realmente me autoimpondo, e às vezes de uma maneira que pode ser negativa, e em que medida que eu não estou apresentando resiliência ou invulnerabilidade com aquilo que chega de fora para mim, né? Que talvez eu me vitimize, ou talvez eu supervalorize esse sofrimento. Então, de novo, o que a gente percebe aqui é importante a gente se desidentificar da situação que se apresenta no sentido do excesso de sofrimento e a gente tentar penetrar no significado ou naquilo que está por trás do símbolo, né? Então, isso, dentro do desenvolvimento espiritual, é o que a gente costuma dizer quando a gente está cultivando o desenvolvimento do nosso centro ágina, que ele, na verdade, é o terceiro olho ou o olho da síntese, né? Os nossos dois olhos, eles representam a nossa condição atual, a nossa consciência atual, que é polar, né? Positiva, negativa, homem, mulher, dia, noite, bem e mal. E o centro ágina é o terceiro olho, ou a ponta do triângulo, ou o olho da síntese, aquilo que permite a gente enxergar o que está por trás das aparências, o significado por trás do símbolo. E claro, para a gente conseguir isso, como o próprio texto diz, a gente precisa, em alguma medida, nos desidentificarmos do sofrimento ou das situações
que estão se apresentando para a gente. Porque quanto mais identificado a gente está, mais a nossa atenção está nesse lugar. Aí a gente não consegue enxergar além, né? O que está querendo me mostrar? Qual é a recompensa de dor, de amor e de luz a partir desse ponto de dor? Então, tem aí alguns pontos aí para a gente colocar. Eu acho que a gente pode marcar aqui, deixa eu ver onde que a gente parou. Vou ler só essa última frase para a gente marcar o parágrafo seguinte. Essa é uma das muitas inconsistências da natureza humana que podem suscitar o nosso senso de humor. Então, a gente viu também anteriormente que quando a gente consegue ter bom humor, quando a gente consegue enxergar através das nossas dificuldades com alegria, com senso de humor, também é um caminho muito positivo para o nosso desenvolvimento de consciência. Bom, a gente está aí, são quase 7 horas. Como é que vocês estão? O que está presente? Eu acredito que no nosso próximo encontro a gente consiga finalizar o texto, mas eu queria ouvir um pouquinho de vocês. Como é que vocês estão? O que está presente? Como é que foi? O que ficou de mais relevante desse nosso texto de hoje? Paulinho, Oi, Má. é muito lindo, né? Esse texto, muito bacana. Mas, assim, minha conclusão é como a gente gosta de complicar, né? Pode ser tudo mais simples, né? Exatamente. No sentido que, não desmerecendo os problemas, as coisas, mas, assim, realmente a gente. Quanto falta de, vamos dizer, de treinamento para a gente, às vezes até também de estudo, né? Porque a gente sabe que a gente vai chegar, né? Você pode chegar com alegria ou com tristeza, você que escolhe, né? Mas é isso aí, eu adorei. Muito, muito legal esse estudo dele. Eu acho que você trouxe um ponto muito importante. É um treinamento mesmo do olhar, né? É ao enfrentar as situações, como que eu me coloco? Né? E como é possível ter um olhar de alegria? Eu gosto muito dessa frase do Assagioli, por muito tempo ela era a minha frase principal, né? Que tal substituir a ansiedade pela surpresa? E essa surpresa da criança, né? Que a criança É, ela é alegre, ela não. O que vai acontecer hoje, né? A gente cultivar esse estado de o que será que a vida vai me trazer hoje? é isso Então, aí. é muito gostoso, né? É muito gostoso mesmo. Muito obrigada, viu? Uhum. Esse texto é ótimo. E que todos tenham um dia bem alegre, Ah, que surpresas gostoso. agradáveis. Muito Obrigada, bom. Paulinha. Obrigado você. Eu vou mandar já no grupo, tá bom? Um Bom abraço. dia a Ótimo. todos. Grato, Paulo, mais uma vez.